A Polícia Federal cumpre hoje a segunda fase da Operação Compliance Zero. O STF expediu 42 mandados de busca e apreensão com medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que somam quase 6 bilhões de reais. O principal alvo foi Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, além dos pais, a irmã e o cunhado dele, Fabiano Zettel. As principais ações aconteceram em São Paulo, inclusive na Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país. Também teve buscas nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, chegou a ser preso no aeroporto quando embarcava para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas foi solto. Zettel foi o maior doador das campanhas de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro. A Polícia Federal também foi até a casa do empresário Nelson Tanure e não o encontrou. Ele é conhecido por investir em empresas que estão em dificuldade financeira. Nos últimos anos, Tanure se apoiou em empréstimos do Banco Master para expandir os negócios. Ele foi localizado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando embarcaria em um voo nacional. O celular de Tanure foi apreendido. Dinheiro, joias e até uma arma de fogo estão entre os itens apreendidos pela PF. Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Bom dia para você, eu sou o Fábio Panunzio, estou hoje aqui no lugar da Gabi Varela, numa manhã muito movimentada no Brasil. A Gabi volta amanhã, ela estará aqui com vocês, tá bom? E hoje nós vamos conversar com o Lula Costa Pinto, Luiz Costa Pinto, que é, com certeza, o jornalista mais bem informado sobre as questões intrincadas aí que envolvem o Banco Master, né? Que se tornou uma caixa de Pandora, com infiltração nos 3 poderes. Lula, bom dia para você. Obrigado aqui por estar disponível para a gente bater esse papo. Lula, deixa eu começar te perguntando uma coisa. Eu conversei com um amigo meu que é delegado da Polícia Federal e ele disse que essa operação de hoje, que envolveu 42 mandados de prisão e busca e apreensão, é considerada mais ou menos como a pesca do marlim azul. E veio o marlim azul, o telefone celular do Nelson Tanure. Eu queria saber de você o que isso significa. Por que tanta importância dada ao nome de Tanure, que agora aparece no radar da Polícia Federal formalmente? Fábio, primeiro bom dia quem nos ouve, quem nos assiste aqui no Em Detalhe. Né? E vamos retomar a conversa que já tivemos no nosso Desperta ICL. Né? De fato, o Nelson Tanure é um nome central que surge agora nessa segunda fase da Operação Compliance Zero, que vai apurar, vai chegar em todo o novelo desse fio de fraudes, irregularidades bancárias, fraudes bancárias, corrupção, desvio, advocacia administrativa do caso Master. O Nelson Tanure, ele se organizava junto com um outro investigado dessa fase agora, que é o João Carlos Mansur, que não foi preso, está no exterior, não teve o celular apreendido ainda, nem o notebook, né, mas a casa dele e o escritório dele também sofre mandados de busca e apreensão. Também sofreu esta manhã mandados de busca e apreensão. E ainda falta um terceiro nome nessa trinca, que é o de Maurício Quadrado, que não está nessa fase, né, de investigações agora, mas estará nas próximas e esteve na primeira fase da Compliance Zero. Nelson Tanure, João Carlos Mansur e Maurício Quadrado eram o trio de old men, né, dessa rede de fraudes bancárias e de operações financeiras que tinha como teia de sustentação o Banco Master e como dupla de suporte mais exposta nas operações, como se fossem obreiros desse sistema, o Daniel Vorcaro e o Augusto Lima. Então, a partir de hoje, Fábio, a gente está tendo condição de dizer claramente que, apesar do tamanho que tinham Daniel Vorcaro e Augusto Lima, o sócio deles,
eles eram obreiros desse esquema que tinha como trio condutor Nelson Tanuri, João Carlos Mansur e Maurício Quadrado, que não está nessa operação. E é como se estivesse a sustentar todos eles, né, colocando um fio de proteção, uma máscara de proteção em torno deles, esse Fabiano Zettel, que você mostrou aí na foto, que é cunhado do Daniel Vorcaro, casado com a irmã do Vorcaro, e o Fabiano Zettel foi o maior doador individual para a campanha do Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo em 2022, doou 2 milhões de reais na pessoa física para o Tarcísio de Freitas e foi o maior doador do Bolsonaro na campanha de reeleição de 2022, doou na pessoa física 3 milhões de reais. Então ele doou sozinho, ele, Fabiano Zettel, que hoje é alvo dessas buscas e apreensões, ele doou para o PL, né, e para os republicanos 5 milhões de reais. E eu quero corrigir aqui uma informação que a gente deu no Desperta, que eu falei que ele se reunia, né, na igreja Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Não é. O Fabiano Zettel, assim como o Vorcaro e o pai do Vorcaro, que também é alvo, tá, das buscas e apreensões, assim como a irmã do Vorcaro e um primo do Vorcaro, né, eles são a base estrutural da igreja Bola de Neve, né, que tem como sede também Belo Horizonte, né? E o que está acontecendo hoje, Fábio, é a entrada das investigações de forma exposta no núcleo operacional das fraudes financeiras cometidas pelo Banco Master com a administradora de fundos REAG, que tinha como seu gestor o João Carlos Mansur, que está desaparecido, está no exterior, não está no Brasil, né? Mas os negócios dele estão sob escrutínio, né? E também hoje foram glosados, foram apreendidos eletronicamente, né, pelo sistema do Banco Central, 5,7 bilhões de reais que deveriam estar sendo distribuídos aos investidores fictícios, né, entre aspas, desse sistema na manhã de hoje. Então, o Banco Central trancou essa distribuição de 5,7 bilhões de reais. Tá? E ainda vamos falar aqui, né, do pedaço BRB, né, nessa operação de hoje. Tem algumas coincidências que são muito intrigantes nessa história toda, né? Uma delas começa por essa tentativa do Fabiano Zettel de sair do Brasil para ir para Dubai. Só lembrando aqui que o Daniel Vorcaro dizia que estava também se dirigindo a Dubai quando foi preso no finalzinho do ano passado. E agora o Mansur, que é o nome que aparece como novidade, uma das novidades nessa etapa das investigações, também está viajando. Eu gostaria de saber de você se é só coincidência ou se há mais do que coincidências nessas, digamos, nessas viagens de personagens tão controvertidos, Lula. Não, Fábio, há uma desconfiança de vazamento desde a primeira operação, aliás, desde a Carbono Oculto. A Carbono Oculto, lá atrás, né, não me lembro de quando foi, mas foi do segundo semestre de 2025, na Carbono Oculto já havia uma suspeita de vazamento, né, dessa operação da Polícia Federal, que acabou chegando nas fraudes do Banco Master. Então, depois dela, houve uma segunda operação focada no Piauí, onde essa turma envolvida com PCC, com combustível, tal, com o Magro, né, que é da Refit, também teve uma segunda operação contra eles e havia suspeita de vazamento nessa segunda operação. Aí teve a Compliance Zero no dia 18 de dezembro do ano passado, e o Daniel Vorcaro foi preso no aeroporto, né, de São Paulo, né, indo pegar um jatinho dele, né, um jatinho que ele tinha participação acionária, né, na propriedade do jatinho,
e estava embarcando para Dubai, né? E ele foi preso. Isso deu o alerta de que havia talvez uma possibilidade de fuga. E hoje também acontece essa mesma coisa. No caso, com o Fabiano Zettel, que estava embarcando para Dubai, né, na madrugada, e isso foi o detonador da operação nesta manhã. Quando os policiais chegam na casa do Nelson Tanuri, no Rio de Janeiro, descobrem que ele estava no galeão. E aí apreendem o Nelson Tanuri no galeão, não o prendem, apreendem para uma averiguação, anunciam para ele que ele estava sendo objeto-alvo de busca e apreensão em suas residências e nos seus escritórios, no Rio e em São Paulo, e ficam com o celular dele. Celular, como você falou aqui, poderosíssimo, porque é nesse celular o Nelson Tanuri é econômico nas palavras, é um personagem difícil da gente conversar, porque ele se considera um ser brilhante, acima de todas as outras inteligências que caminham sobre a Terra, né? E ele costuma dar instruções muito assertivas, objetivas pelo seu celular, tá? E mais um dado, ele tem um sistema de criptografia, né, no celular dele, que ele tem confiança absoluta de que as informações que ele troca lá não serão rastreadas jamais. Esse é um desafio para os investigadores do Banco, os investigadores da Polícia Federal, do Ministério Público e também do Banco Central, que agora estão com o celular precioso do Nelson Tanuri em mãos, né? E volto a dizer, lembrar, o Tanuri estava indo para Curitiba, não estava em direção ao exterior. Mas de Curitiba você facilmente escapa, né, pela fronteira terrestre do Brasil com o Paraguai, por exemplo. Paraguai, para onde o ex-diretor da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, estava fugindo, né? Que quando foi detido, né? Então, é isso. Lula, agora, a gente não pode se esquecer que na origem disso tudo há um processo de fraude contra um banco estatal, que é o BRB, o Banco do Distrito Federal, e com um valor estratosférico de mais de 12 bilhões já identificado, né? Como produto mesmo de falcatruas contábeis aí para dar legalidade a algo que não existia e transformar isso em papéis negociados como ativos do banco. E o governador Ibanez Rocha, hein? Que sumiu do noticiário, está quietinho, calado. O que está acontecendo em relação a ele? Fábio, o Ibanez Rocha, nesse momento, passa por um processo de absoluta paura, né? Não sei se você tem muito clara a força dessa palavra. Paura é muito mais do que medo, é muito mais do que desespero. Paura é quando você está absolutamente na lona em relação ao tsunami que está se formando no horizonte e que está vindo em sua direção. Então, essa é a situação do Ibanez Rocha neste momento e eu vou explicar por quê. O Fabiano Zettel, esse cunhado do Vorcaro, que é alvo de buscas e apreensões hoje, foi preso por alguns momentos no aeroporto, porque estava indo para Dubai. Ele está na estruturação dessa operação fraudulenta, né, de compra do Banco Master pelo BRB, lastreada na emissão de 12,2 bilhões de reais em títulos podres, em papéis que não existiam, que não tinham sustentação financeira no mercado. O Fabiano Zettel atuou nessa operação de estruturação desses 12,2 bilhões de reais que são fraudulentos e que iriam formar o preço de compra do Banco Master pelo BRB. Desses 12,2 bilhões de reais, foram entregues pelo BRB nesse processo de troca de ações entre as duas instituições, enquanto o Banco Central verificava a normalidade da operação, foram entregues 2 bilhões de reais, que não apareceram ainda, né? Esses 2 bilhões de reais,
estão surgindo agora no balanço do BRB como rombo, né? E o controlador final do BRB é o governo do Distrito Federal. O BRB é um banco estatal. E o controlador do banco vai precisar comparecer com esse recurso de 2 bilhões de reais, né, para zerar a operação. Ontem à noite, o BRB já fez um comunicado extemporâneo ao mercado, dizendo que o GDF, o governo do Distrito Federal, iria surgir para cobrir eventuais rombos, né, em seu caixa. Era já preparando esse comunicado que viria para agora. Mas na semana passada, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que o caixa do seu governo estava apertado e ele não poderia cumprir algumas das promessas de aumento salarial, de construção de hospitais e de reparação de ruas e avenidas no Distrito Federal, porque não tinha orçamento e tinha havido, veja bem o número mágico, uma quebra de receita de 2 bilhões de reais no caixa do governo do Distrito Federal. Ibanez Rocha, na semana passada, então, preparou a má notícia. Ontem à noite, o BRB deixou claro que a má notícia tinha a ver com ele. E hoje, a Polícia Federal e a fiscalização do Banco Central estão nas ruas dizendo: a má notícia para o Ibanez está aqui, né? E isso vai mudar completamente, né, eles navegavam aqui no Distrito Federal num mar de rosas do ponto de vista eleitoral. O Ibanez estava se preparando para deixar o governo local, e eu acho que não deixará mais, né, para ser candidato ao Senado, e eu acho que não será mais, apoiando a sua vice, Celina Leão, que é do Progressistas, do Ciro Nogueira, que é o maior amigo do Daniel Vorcaro, que tinha como sócio nessas operações o presidente do BRB, agora ex-presidente, Paulo Henrique Costa, que é alvo também de buscas e apreensões neste momento. E o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, tem como advogado dele o Kleber Lopes, que foi sócio do Ibanez Rocha e é advogado do Ibanez Rocha também. Então, o advogado do ex-presidente do BRB é o mesmo advogado do Ibanez Rocha. Os dois juntos estão tentando se colocar distantes desse escândalo que já provocou um rombo de 2 bilhões de reais no orçamento do BRB, que é um banco público e que neste momento, Fábio, voltou a ser discutida a possibilidade de federalização do Banco Regional de Brasília ou talvez até a divulgação da incapacidade financeira do BRB de manter as suas operações. Quer dizer, está se formando um bolo gigantesco aí, com interconexões com igrejas evangélicas, com crime organizado por intermédio dessa REAG, com o poder executivo ao nível local em vários estados, também ao nível federal, também com o poder judiciário, porque ministros tiveram uma atuação absolutamente heterodoxa, né? E até com órgãos auxiliares do Poder Legislativo, como é o Tribunal de Contas. Portanto, é uma rede incrivelmente grande, né, o Lula? Talvez por isso aí tantas apostas dos observadores mais atentos em que esse escândalo não tem precedente nas consequências que pode trazer para as instituições brasileiras. Agora, com relação à atuação do STF e do TCU, hoje, por uma coincidência, começa a auditoria que o Banco Central vai sofrer por parte do Tribunal de Contas da União. Mas o ministro Dias Toffoli, ao contrário das suas primeiras atitudes, agora parece ter tomado o rumo de qualquer processo normal, porque, afinal de contas, ele autorizou essa operação de hoje e disse vai quebrar o sigilo daqui a pouco, não se sabe se dessa operação ou de todo o processo. Tomara que seja de todo o processo, né, Lula? Então, eu queria saber de você se, ao nível dessas instituições, TCU e Supremo Tribunal Federal, o trem voltou para os trilhos ou se continua tentando andar descarrilado pelo meio do pântano que é essa história toda. Fábio, não à toa o ministro Fernando Haddad deu uma entrevista ontem que ele deixou escapar uma coisa que vai ao encontro disso que você falou, que o caso Master é talvez
o maior escândalo de fraude financeira bancária da história do país. Do ponto de vista nominal de valores, não é. O Banco Nacional, a fraude, que ali havia fraude bancária, que se deu com o Banco Nacional, foi maior, e isso aconteceu há 30 anos, foi maior do que o Banco Master. Mas a capilaridade do Banco Master, né, com lobby, com advocacia administrativa e com indícios de corrupção nos 3 poderes da República e também em órgãos auxiliares, como o Tribunal de Contas da União, é inédito, né? Então, o rombo estimado, né, do caso Master para o mercado é em torno de 25 bilhões de reais, né, dinheiro que nós teremos que ver de onde virá de caixa de alguns municípios que tinham fundos de previdência ancorados lá, como Maceió, como Macapá, algumas cidades aí do interior de São Paulo, de alguns estados, como o governo do estado do Rio de Janeiro, o governo do Distrito Federal, governo de Roraima, né, que tinham fundos previdenciários lá e que houve default. Também o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição privada financiada por depósitos bancários do sistema bancário todo, mas que foi criada para arcar com prejuízos de instituições que quebram, como foi o caso do Master. E o FGC vai começar agora a ter que, para você ter uma ideia, a alavancagem, né, do Banco Master naqueles CDBs corrompidos e falsamente miraculosos, que devolveriam 140% do CDI para os seus investidores, comprometia sozinho 60% do FGC. E o FGC, então, está com esse pepino nas mãos para começar a pagar os investidores pessoa física a partir de agora, da semana que vem, quando ele pretende fazer esses pagamentos. E aí tem a questão da influência política em todos os setores, que foi a grande construção que o Daniel Vorcaro e o Augusto Lima fizeram em Brasília, a partir da amizade deles. O personagem central é a amizade deles com, primeiramente, o Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Depois, o Antônio Rueda, presidente do União Brasil. E, lateralmente a eles, o Arthur Lira, que foi levado para o círculo de amizades pessoais e profundas do Daniel Vorcaro pelo Ciro Nogueira e pelo Antônio Rueda. Esse trio aqui abriu inúmeras portas, né, para o Daniel Vorcaro em Brasília, inclusive no GDF, no governo do Distrito Federal, no governo do Rio de Janeiro. Aí eles passaram a ter uma aproximação também com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que os coloca no Fundo de Previdência lá do Amapá, né? E tem os contratos gordos, polpudos, com escritórios de advocacia que tem alguma relação alguma relação familiar com ministros do Supremo, do Tribunal de Contas da União, do STJ, aí promovendo esse lobby jurídico empresarial que a gente sabe como é que acontece. E, além disso, o financiamento do Banco Master, né, como aconteceu com a Refit também, do Magro, né, aquela refinaria que está envolvida com crime organizado, né, o financiamento de eventos litero-recreativos, jornalísticos e econômicos, né, no exterior. Esses simpósios, como os que acontecem com o Grupo Esfera, com o LIDE, e alguns mesmo ligados a instituições como o IDP, que tem como sócio o Gilmar Mendes, ministro do STF, né? Ou no caso do Esfera, tem como seu sócio controlador
o João Camargo, que foi da CNN e que hoje é do TMC, né? A Transamérica, né? A Transamérica virou isso, né? Ou o lead do João Dória, junto com a revista Veja. Em alguns momentos, o Estadão esteve presente como co-organizador desses eventos também, ou como cobertura especial. Então, eles fazem esse lobby, juntando todo mundo, dando essa salada, e no final estão todos juntos nesse enrosco, aonde havia, no fim desse alçapão, havia essa maior fraude bancária da história do Brasil, como disse o ministro Fernando Haddad ontem à noite. Muito bom, Lula. Acho que deu para explanar bem sobre a gravidade, a capilaridade, né? O tamanho da malha envolvida nessa rede de conexões digamos assim, é um polvo de muitos tentáculos, né? Dessa hidra bancária brasileira que tinha compromisso com gente de todos os poderes, nos estados, muitos municípios, no poder legislativo, no poder judiciário, no poder executivo, enfim, todos os lados, né? E se o número se confirmar, porque pode ser que até supere isso, esses 25 bilhões de reais, para que a gente tenha uma ideia do que isso representa no plano da realidade, isso é metade do orçamento da cidade do Rio de Janeiro. Com o escândalo do Banco Master, os contribuintes do Rio de Janeiro poderiam ficar livres de pagar qualquer imposto durante 6 meses. E a prefeitura poderia ter um incremento muito bom se tivesse esse dinheiro à sua disposição, né, Lula? E só para vocês terem uma ideiazinha aqui, eu fiz aqui um comparativo, Lula, olha só. O orçamento de Brasília é 36 bilhões, é um pouco menor do que esse valor que se estima que seja o escândalo do Banco Master. Mas isso só vai ser apurado depois, quando a gente souber efetivamente qual é o tamanho do rombo, né? E principalmente, hein, quando se souber como é que fica a situação, por exemplo, dos fundos de pensão dos municípios que investiram dinheiro nessa espelunca do senhor Daniel Worcário. Um abração para você, Lula. Fábio, um abraço. Só uma síntese aqui do que a gente falou. Eu sei que a gente está no tempo. É o seguinte, é preciso ficar de olho agora a partir dessa operação, nesse trio, Nelson Tanuri, João Carlos Mansur e Maurício Quadrado, que não surgiu ainda esse Maurício Quadrado, e no BRB. O BRB está na antessala da liquidação, né? E quem será responsável por essa quebra, por esse default do BRB, chama-se Ibanez Rocha. E juntando tudo isso, está a dupla Daniel Worcário e seu cunhado Fabiano Zettel. Muito bom, Lula. Brigadíssimo. Que você continue assim tão empenhado em trazer essas informações quanto foi durante o dia de hoje, porque nessas duas oportunidades, no jornal, no Desperta e aqui no Em Detalhes, foi muito bom ter você conosco, porque você é com certeza um dos jornalistas brasileiros mais bem informados, se não mais bem informado, sobre essa confusão toda. Um abraço ao Lula, obrigado, viu? Obrigado, Fábio, abraço, tchau. E para vocês que nos acompanharam aqui, eu agradeço a audiência, peço a sua atenção. A gente volta amanhã no Desperta, às 7 horas da manhã. Você está convidado para assistir o nosso programa e depois aqui no Em Detalhes com a Gabi Varela, tá bom? Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Tchau. Nos últimos meses, o mercado financeiro do Brasil viu de tudo. Dólar oscilando, bolsa surpreendendo, fundos multimercados se recuperando depois de anos. Enquanto isso acontecia, muita gente que segue o mercado tradicional simplesmente não entendeu nada. Porque a verdade é uma só. O que o consenso do mercado fala não é necessariamente o que acontece no mundo real. E é justamente por isso que no dia 29 de janeiro, às 8 horas, eu, Débora Maganha, vou estar lado a lado ao Eduardo Moreira no Mapa da Mina de 2026. Uma aula gratuita para te mostrar os caminhos para os investimentos e finanças em 2026, mostrando as tendências para dólar, bolsa, juros, fundos e oportunidades. Sem o filtro da Faria Lima, sem interesse escondido e sem armadilha. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.